Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também administradora do site Astrolumine. Estou aqui toda semana com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o astral da semana, né? O que os astros nos reservam entre oportunidades e desafios. Essa é uma semana de lua crescente, com sol ingressando no signo de Libra, de equinócio, de Mercúrio muito pressionado pelos planetas lá de Capricórnio, estando também no signo de Libra, então traz muito, a gente emerge muito a situação das questões dos relacionamentos, né, da fala, do diálogo, do entendimento dentro do relacionamento entre as pessoas. E também a lua crescente que acontece entre o sol no signo de Libra, né, recém-ingresso no signo de Libra, e a lua no signo de Capricórnio, que também traz pra gente o elemento relacionamentos para essa semana. Então, essa semana, como uma semana de lua crescente, já traz pra gente obstáculos, desafios que a gente precisa superar, né? Então, a gente inicia já a semana com um grande obstáculo a ser superado, que é a questão da comunicação. A gente tem Plutão retrógrado em Capricórnio fazendo uma quadratura direta com o Mercúrio em Libra. Então, essa segunda-feira traz pra gente essa coisa do pensamento incessante, das vezes as questões obsessivas, que a gente fica com aquela... Sabe quando você não consegue tirar um pensamento da cabeça? E que é aquela história de, às vezes, você começar a ler um livro e você não consegue passar do parágrafo porque aquele pensamento volta pra sua cabeça, né? Então, é aquela coisa da mente cheia com coisas que, na verdade, não deveria. Né? Não deveria até nem se questionar mais sobre aqueles assuntos. Traz outra situação, porque a gente está falando de Mercúrio em Libra, né? Então é um Plutão lá em Capricórnio pressionando esse Mercúrio em Libra dentro de um diálogo dos relacionamentos, né? Então tem duas vertentes aí. Às vezes a gente querer manipular a pessoa para poder trazer para o nosso lado, convencê-la de alguma coisa que a gente acha certa, né? Mas meio que, tipo assim, a gente não pode desconsiderar a opinião da outra pessoa e ao mesmo tempo a outra pessoa não pode se anular no diálogo, ou seja, ceder, né? Geralmente por aquela questão de manada, né? Da ideia de manada, que eu lembrei até quando eu estava escrevendo sobre isso, daquela coisa que a gente fala para a mãe da gente, mas mãe, todo mundo tá fazendo isso. E a mãe fala pra gente assim, né, meu filho, você não é todo mundo, né? Então essa questão do manada, do todo mundo está fazendo. Então a gente pode se questionar muito sobre a questão de certo e errado. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Em comparação à manada, né, ao grupo, né, porque a gente está falando de Libra, e Libra é muito do coletivo, do social, o que os outros estão fazendo. Por que eu estou fazendo diferente? Será que se eu estiver fazendo diferente, aí começa o pensamento cessante, né, será que eu estou fazendo diferente, eu estou fazendo errado? A solução para isso é você saber o que você quer. O que você quer? Qual é a sua ideia? Qual é o seu pensamento? O que você pensa? Qual é a sua opinião sobre aquilo? E aí o seu processo decisório desembaraça, porque Mercúrio fala de processo decisório, né? Não tanto quanto Marte, porque Marte fala de decisão, né? Uma cisão que a gente tem que fazer com relação a questões que a gente precisa tomar uma atitude, escolher entre questões, né? E a gente vai ter ainda uma oposição de Marte com Mercúrio essa semana. O Marte retrógrado em Áries, se opondo a Mercúrio em Libra na quinta-feira, que fala também disso, né? O que você quer? Para de ficar olhando o que os outros estão fazendo, né? E esse questionamento nesse momento de pandemia pode vir muito do tipo assim, nossa, as coisas estão melhorando. Nossa, todo mundo está indo para a rua. Nossa, será que eu posso ir também? O que você quer? O que você acha? Se você achar que você deve, vá. Arque com as responsabilidades, porque a gente está falando aí de um Plutão em Capricórnio. Então é tipo assim, siga a manada, mas arque com as responsabilidades. Se você tem uma opinião própria, siga a sua opinião própria e arque com as responsabilidades. Então não é uma questão de não poder fazer ou de bloqueio, né, de decisão, mas sim de você tomar uma decisão que seja sua. E não ficar com pensamentos obsessivos ocupando a mente e tirando a concentração e o foco do dia a dia, né, das suas rotinas, do que você tem que fazer, se questionando se você tem que ir por aqui ou por ali. A ideia é você saber o que você quer, qual a direção que você vai tomar e aí sim decidir, né? A gente tem o Sol ingressando em Libra na terça-feira às 10h30 da manhã. É até interessante falar um pouquinho disso, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu nasci no dia 22 de setembro.
Eu sou virgem, eu sou libra, o que que eu sou, né? Quando a pessoa nasce na data limiar entre dois signos, ela tem que verificar a hora que ela nasceu, para saber se naquele dia, naquele ano, naquela hora, em que signo o sol estava. Porque se você nasce, por exemplo, na terça-feira, às 5 horas da manhã, você ainda é virgem. O sol está no signo de virgem, né? Ele não ingressou ainda no signo de Libra. Se você nasce às 10h31 da manhã, que é quando o sol já ingressou em Libra, aí sim você é um libriano do grau 0 de Libra, né? Primeiro grauzinho lá que o sol ingressa em Libra. Então, no mesmo dia, você pode ter pessoas de dois signos diferentes, nascidas no mesmo ano e no mesmo mês, né? Dependendo da hora que ela nasce. Então, é bom a gente esclarecer um pouquinho isso. Mas, ingressando com o Sol em Libra, a gente vai trazer essa ideia da equidade, da igualdade, do equilíbrio entre opostos, né? E que é muito bom a gente ter esse Sol em Libra essa semana, porque a gente está sendo pressionado justamente no signo de Libra, no relacionamento com os outros, o que eu acho da minha posição dentro do todo, em relação ao que o outro pensa, em relação ao que o outro faz, né? E a gente tem que buscar o equilíbrio dessas oposições, né? Eu e o outro, né? O que eu quero, o que o outro quer, o que eu desejo fazer e o que todos estão fazendo, né? Então ele traz pra gente essa coisa do harmonizar o pensamento pra gente poder conseguir ter paz exterior, né? E tentar trazer pra gente o poder da decisão, porque esse Plutão quadrado Mercúrio na segunda-feira, o poder do pensamento está muito forte, mas ao mesmo tempo, como a gente está falando também a gente vai ter um Saturno quadrando Mercúrio na quarta-feira, a questão do pessimismo, a questão de achar que está errado, que não tá, que as coisas que você está fazendo não estão certas, né? Então a gente precisa transformar esse pensamento de algum jeito, né? Mudar essa chavinha do negativo para o positivo. Tentar evitar colisões com as pessoas por uma questão de você decidir o que é convencer o outro a ir junto com você, né? Porque se o outro não for, você não pode ir. Então você tem que descolar essa ideia, né? Por exemplo, vamos dizer assim, divergência de ideias ou de opiniões entre um casal. Você tem que chegar a um denominador comum entre as duas ideias opostas, porque aí a gente está falando já de um Marte em Áries, retrógrado lá em Áries, né? Revise suas atitudes com o Mercúrio em Libra, dentro dos seus relacionamentos. Então não manipule para trazer a pessoa do seu lado. Tente encontrar um denominador comum entre as diferenças, entre os dois lados, porque aí sim você tem vamos dizer assim, a solução para o problema. Agora, se você tentar convencer o outro e o outro te seguir simplesmente por receio de rejeição, por receio de não ser aceito, ou por receio de não estar igual ao grupo, aí não será uma decisão genuína da pessoa, né? E depois pode gerar arrependimento e você está criando um problema para o seu futuro, porque depois aquilo pode voltar para uma discussão em algum momento. Então, é uma questão de você sentar e tentar entender o ponto de vista do outro também, né? Buscar o equilíbrio, porque essa semana tá muito esquentada, tá muito puxada no diálogo, da falta de encontros no diálogo, né? De acertos, de acordos, falta a conciliação. E o Sol em Libra traz justamente isso pra gente, porque ele fala das alianças, da conciliação, do unir o eu ao outro dentro de um equilíbrio, né? Então a gente precisa ir nessa linha e não na linha de convencer o outro do meu jeito, pelo poder da minha palavra, né? Porque a palavra vai ter muito poder essa semana. Então a gente tem que ter cuidado como a gente usa, tanto para não magoar, como também para não usá-la a nosso favor, no sentido de manipular as pessoas, né? E aí a gente tem ainda, como eu falei, no dia da lua crescente, a gente tem o Saturno retrógrado em Capricórnio fazendo uma quadratura com Mercúrio em Libra, que aí vem muito das cobranças dos relacionamentos, né, da limitação às vezes, tipo assim, ó, calma, às vezes o silêncio fala muito mais, né? Às vezes, se você repensar o que você tem que dizer, pode ter muito mais efeito do que se você disser na impulsividade. E ao mesmo tempo, chama a nossa atenção para que os diálogos, a gente precisa demonstrar maturidade, responsabilidade com a nossa palavra. Do contrário, a gente vai causar crises e criar obstáculos ainda maior para conseguir o que a gente deseja. Então tá vendo que tudo está muito assim no diálogo, na comunicação, a questão do pensamento também, né? Pode haver uma desorganização aí do dia a dia, a rotina
complexa, muito cheia, muita coisa acontecendo, porque o Marte também tá fazendo uma quadratura com o Saturno, né? Então aquela coisa do dia a dia meio que atravancada, as coisas não andam, a gente fica irritado, fica nervoso, tem muita coisa, a gente bota muita coisa no nosso dia. Então se organize a semana, explique para as pessoas os seus limites, até onde você pode ir em tal coisa, né? Por exemplo, não dá para entregar um trabalho essa semana? Fala pro chefe já, avisa ele. Não se sinta pressionada a semana inteira para poder ter que entregar aquilo na data X. Se você sabe que você não vai conseguir, já avisa e tira a pressão de cima de você. Entendeu? E aí você se organiza para cumprir o que você disse e não para poder também fazer um acordo e depois descumprir, tá bom? A gente tem essa lua crescente, como eu falei, falando sobre as questões de vencer os obstáculos nos diálogos e equilibrar as coisas dentro dos relacionamentos, né? Não buscar trazer coisas lá do passado, discutir no hoje, jogar na cara do outro e tal, né? Tenta ser o mais diplomático possível, o mais empático, né? Tentar se colocar na pele do outro para poder entender como aquela pessoa está se sentindo. E aí você poder deferir a palavra correta, né? A palavra que realmente vai virar a chavinha. Porque se for aquele embate total, porque o Marte e o Mercúrio em desafio, eles trazem isso, né? Às vezes você fica discutindo um ponto de vista que você quer que seja daquele jeito, tá, não sei o quê, e não chega a lugar nenhum. Você fica 2 horas discutindo e não consegue resolver nada. Então é melhor você tentar achar um meio termo, onde que você pode chegar no meio do caminho para poder encontrar com o outro, que é o que traz pra gente aí o Marte fazendo oposição a Mercúrio, né? O Marte retrógrado em Áries fazendo oposição a Mercúrio em Libra na quinta-feira, às 7h53 da manhã. Tá? E a gente tem o Mercúrio ingressando no domingo às 4h41 da manhã, dia 27, no signo de Escorpião. E aí a mente vai ficar daquele jeito assim, ó, super obsessiva, tentando descobrir o que tem por trás das coisas, muito curiosa, questionando tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa mente investigativa. E eu falo mais sobre isso na semana que vem, porque esse aspecto acontece no domingo, né? Esse ingresso de Mercúrio acontece no domingo. Um beijo pra vocês. Que vocês todos tenham uma semana iluminada e muita calma, né? Ó, Namaste Peaceful. Um beijo, dá um joinha no canal, segue a gente, www.astrolume.com.br. Quem quiser falar comigo, tá aqui e se inscreve, tá bom? Um beijão, tchau, tchau.